Hoje é o tão sonhado primeiro capítulo de Daisy Jones and the Six. Pessoal, no meio da leitura vocês vão sentir uma diferença, igual vocês estão sentindo a diferença daqui pro outro, porque eu tive que parar de gravar por conta do barulho que tava na rua e voltar em outro dia. Então, primeiros capítulos de livros que vocês deveriam ler. Para quem não conhece e nunca pegou nesse livro, a gente consegue ver que Daisy Jones, ele é dividido por... Ele é uma entrevista. Então a gente vê o nome do personagem e o que ele fala. Tá bom? Então, o primeiro capítulo eu vou falar o nome do personagem e o que ele tá falando. Então é isso. A Group Daisy Jones, 1965 a 72. Daisy Jones nasceu em 1951 e foi criada em Hollywood Hills, em Los Angeles, na Califórnia. Filha de Frank Jones, um renomado pintor britânico, e Jeanne Lefebvre, uma modelo francesa, começou a ganhar fama no fim dos anos 60, ainda adolescente na Sunset Strip. Elaine Chang, biógrafa, autora de Daisy Jones, Wildflower. Tem uma coisa interessantíssima sobre Daisy Jones antes dela virar a Daisy Jones. Ela era uma menina branca e rica de LA, sempre foi linda, desde criança tinha aqueles olhos azuis enormes, azul cobalto, bem escuros. Uma das minhas histórias favoritas sobre ela é que nos anos 80, uma fabricante de lentes de contato coloridas criou um tom chamado azul Daisy. Os cabelos acobreados eram grossos, ondulados e muito cheios. Roubavam a cena. As maçãs do rosto pareciam quase inchadas de tão protuberantes. E Daisy tinha uma voz incrível. Não precisava se esforçar. Nunca fez aula de canto. Ela nasceu com todo o dinheiro do mundo, com acesso a qualquer coisa que quisesse. Artistas, drogas, casas noturnas, tudo que estava a seu dispor. Mas não tinha ninguém, nem irmãos, nem familiares próximos em Los Angeles. Com pais tão fechados em seu próprio mundinho que ignoravam sua existência. Por outro lado, nunca perdia uma oportunidade de fazê-la posar para seus amigos. É por isso que existem tantas pinturas e fotos dela quando criança. Os artistas que frequentavam a casa viam Daisy Jones, percebiam aquela beleza incrível e queriam capturá-la em suas obras. O fato de não existir nenhuma pintura de Frank Jones retratando Daisy é revelador. O pai dela estava ocupado demais com seus nus masculinos para prestar atenção na filha. No geral, Daisy teve uma infância bem solitária. Mas, na verdade, ela era uma criança muito sociável e extrovertida. Ia cortar o cabelo só porque gostava muito do cabeleireiro. Pedia aos vizinhos para passear com os cachorros deles. Existia até uma piada interna sobre a vez em que Daisy tentou fazer um bolo de aniversário para o carteiro. Ela não passava de uma menina desesperada para criar vínculo com as pessoas. Só que não tinha ninguém na vida dela interessado em saber quem Daisy era de fato, muito menos seus pais. E isso acabou com ela. Por outro lado, também foi assim que ela virou um ícone. Nós adorávamos gente linda e destruída por dentro. E não dá para ser mais claramente destruída por dentro e ter uma beleza mais clássica que a Daisy Jones. Então, faz sentido que Daisy tenha começado a se encontrar quando passou a frequentar a Sunset Strip, um lugar glamuroso e sórdido. Daisy Jones, vocalista do Daisy Jones and the Six. Dava para ir a pé da Strip até minha casa. Eu devia ter uns 14 anos. Estava cansada de passar o dia todo procurando coisa para fazer. Não tinha idade para entrar em bares e casas noturnas, mas ia mesmo assim. Lembro de ter filado um cigarro de uma road dos Birds quando era bem novinha. Aprendi logo que as pessoas pensam que você é mais velha se você não usa sutiã. E às vezes eu punho uma bandana na cabeça como as meninas mais descoladas faziam. Queria ser uma das grupos que ficavam nas calçadas com seus baseados, suas garrafas de bebida e tudo mais. Então, filei um cigarro desse road da frente do Whisky a Go Go uma noite. Foi a primeira vez que fumei e tive que fingir que sabia o que estava fazendo. Segurei a tosse na garganta, essas coisas, e dei em cima dele como pude. Dá até vergonha de pensar nisso hoje. Provavelmente foi bem ridículo. Mas no fim, um cara chegou nesse road e falou: "A gente precisa entrar para montar o som." Aí, ele se virou para mim e perguntou: "Você vem?" E foi assim que eu entrei no whisky pela primeira vez. Fiquei por lá até umas 3 ou 4 da manhã nesse dia.
Eu nunca tinha feito nada do tipo antes. Mas de repente, me senti como se estivesse viva de verdade. Como se fizesse parte de alguma coisa. Fui do 0 a 100 naquela noite. Bebi e fumei tudo que apareceu na minha frente. Entrei em casa naquela noite pela porta da frente bêbada e chapada e desmaiei na cama. Tenho certeza que meus pais nem perceberam que eu tinha saído. Acordei, saí de noite na noite seguinte e fiz a mesma coisa. No fim, os seguranças da strip passaram a me reconhecer e me deixar entrar onde eu quisesse. Whisky, London Fog, Riot House. Ninguém se importava com a minha idade. Greg McGuinness, ex-concierge do Hotel Continental Riot House. Ah, nossa! Não sei quanto tempo a Daisy já frequentava o Riot House antes de eu reparar nela, mas lembro da primeira vez que a vi. Eu estava no telefone quando vi uma garota de franjinha incrivelmente alta e magra entrando, com olhos grandes e redondos, os mais azuis que já tinha visto. E também tinha um sorriso, um sorrisão. Ela entrou de braço dado com um cara qualquer. Não lembro quem era. Naquela época, tinha um monte de meninas na strip que eram novinhas, sabe? Mas tentavam parecer mais velhas. Mas Daisy simplesmente era. Não tinha esse negócio de tentar parecer outra coisa, só mostrava quem era de verdade. Depois disso, comecei a reparar que ela passava bastante tempo no hotel. Estava sempre rindo. Não tinha nada de deprê, pelo menos nessa época. Era como ver o Bambi aprendendo a andar. Ela era bem ingênua e vulnerável, mas dava pra ver que tinha alguma coisa de especial. Fiquei preocupado com ela, pra dizer a verdade. Tinha um monte de caras naquela cena que eram interessados em meninas novinhas. Astro de rock de 30 e tantos anos indo pra cama com adolescentes. Não estou dizendo que era certo, só que era assim que funcionava. Quantos anos Laurie Matix tinha quando ficou com Jimmy Page? 14? E lembra de Iggy Pop, um Celeb Star? Ele cantava sobre isso, pô, ficava se gabando. No caso da Daisy, tipo, os vocalistas, os guitarristas, o Rhodes, todo mundo estava de olho nela. Quando a gente se encontrava, eu sempre tentava saber se ela estava bem. Meio que ficava tomando conta, na medida do possível. Eu gostava dela de verdade. Era uma garota mais interessante do que as coisas que aconteciam ao seu redor. Daisy. Aprendi sobre sexo e amor do jeito mais difícil. Que os homens pegam o que querem sem se preocupar em oferecer nada em troca. Que tem pessoas que só querem saber de uma coisa e nada mais. Acho que no caso de certas meninas, como as Plaster Caster, algumas das GTOs, talvez ninguém estivesse se aproveitando delas. Não sei. Mas para mim, foi uma cena bem cruel no começo. Perdi minha virgindade com um cara que, não interessa quem era mais velho, um baterista. A gente estava no saguão do Riot House e ele me convidou para subir e cheirar umas carreiras. Disse que eu era a garota dos sonhos dele. Eu estava afim dele porque ele estava afim de mim. Só queria que alguém me achasse especial. Estava louca para despertar o interesse de alguém. Quando fui ver, a gente estava na cama dele. Ele me perguntou se eu entendia o que estava rolando e respondi que sim, apesar da resposta ser não. Mas todo mundo só falava de amor livre, que sexo era bom. Para ser bacana e descolado, você tinha que gostar de sexo. Passei o tempo inteiro olhando para o teto, esperando ele terminar. Eu sabia que tinha que me mexer também, mas fiquei totalmente paralisada, com medo de fazer qualquer movimento. A única coisa que dava para ouvir naquele quarto era o som das nossas roupas se esfregando na colcha da cama. Eu nem tinha ideia do que estava acontecendo. Não sabia por que fazer essas coisas mesmo sem estar afim. Mas fiz muita terapia na vida depois disso. Muita terapia mesmo. E agora entendo. Consigo me ver com muita clareza. Eu queria estar perto desses homens, esses caras famosos, porque não conhecia outra forma de me sentir importante. E achei que precisava agradá-lo se quisesse ficar por lá. Quando terminou, ele levantou da cama, eu baixei meu vestido e ele falou: se você quiser voltar lá para baixo para ficar com seus amigos, tudo bem. Na verdade, eu nem tinha amigos, mas sabia que ele estava me mandando cair fora, então fui embora. Ele nunca mais falou comigo. Simone Jackson, estrela da era disco. Eu lembro de ter visto Daisy na pista de dança uma noite no whisky. Todo mundo reparava nela, olhares se voltavam para ela, como se o resto do mundo fosse de prata e Daisy de ouro. Daisy. Simone virou minha melhor amiga. Simone. Eu levava a Daisy comigo para todo lugar. Era a irmã que nunca tive. Lembro que foi na revolta da Sunset Strip, quando todo mundo foi para a frente do Pandora's protestar contra o toque de recolher da prefeitura e da polícia,
Daisy e eu fomos ao protesto. Encontramos os atores por lá e esticamos a noitada no Barney's Gallery. Depois disso, fomos para a casa de alguém. A Daisy dormiu no quintal do cara. Só fomos para casa na tarde seguinte. Ela devia ter uns 15 anos, eu uns 19. Vivia me perguntando, será que ninguém além de mim se preocupa com essa menina? E, aliás, todo mundo tomava anfetamina nessa época, até Daisy, com a idade que tinha. Mas, se você quisesse ser magra e ter pique para passar a noite toda acordada, precisava tomar alguma coisa, principalmente benzendrina ou bifetamina. Daisy. Os remédios para emagrecer eram a opção mais fácil. Era como se a gente não tivesse escolha. Nem parecia que a gente estava se drogando no começo. Com o pó, era a mesma coisa. Se alguém oferecia, você mandava uma carreirinha. O pessoal não considerava isso um vício. Não era assim que a coisa era vista. Simone. Meu produtor me arrumou um lugar para morar em Laurel Canyon. Ele queria ir para a cama comigo. Eu disse que não, mas ele topou pagar mesmo assim. Chamei Daisy para morar comigo. Dividimos a cama por uns 6 meses, então posso dizer, em primeira mão, que ela nunca dormia. Às 4 da manhã, enquanto eu tentava pegar no sono, Daisy queria a luz acesa para poder ler. Daisy. Eu tive insônia por muito tempo, desde criança. Ia para a cama às 11 da noite dizendo que não estava cansada. Mas meus pais me obrigavam, gritavam, vai dormir. Então, no meio da noite, sempre acabava fazendo coisas que não faziam barulho. Minha mãe tinha um monte de romance em casa, então eu lia. Às vezes, enquanto meus pais estavam dando uma festa no andar de baixo às 2 da manhã, eu estava na minha cama com o abajur aceso, lendo o Doutor Zhivago ou A Caldeira do Diabo. Isso virou um hábito. Eu lia o que aparecesse na minha frente. Não tinha nenhuma preferência. Podia ser suspense, policial, ficção científica. Quando fui morar com Simone, encontrei uma caixa cheia de biografias de personagens históricos jogada na rua um dia, lá em Beechwood Canyon. Devorei todas. Simone. Vou te dizer uma coisa, foi por causa dela que comecei a dormir de máscara, risos. Mas depois continuei fazendo isso porque achava chique. Daisy. Eu já estava morando com a Simone, fazia 2 semanas quando fui para casa pegar mais roupas. Meu pai perguntou, foi você que quebrou a cafeteira hoje de manhã? Eu respondi, pai, eu nem moro mais aqui. Simone. Eu falei que a única condição para ela morar comigo era não parar de ir à escola. Daisy. A época do colégio não foi fácil para mim. Eu sabia que para tirar notas altas era preciso fazer coisas como mandavam. Mas também sabia que muita coisa que falavam pra gente era papo furado. Lembro de uma vez que tive que fazer um trabalho explicando como Colombo descobriu a América. Então escrevi um texto dizendo que Colombo não descobriu a América, porque não descobriu mesmo. Mas tirei 0 por isso. Falei para a professora, o que eu escrevi está certo? E ela respondeu, mas não seguiu as instruções de como fazer o trabalho. Simone. Ela era tão inteligente, mas os professores não pareciam dispostos a reconhecer isso. Daisy. As pessoas sempre diziam que não terminei o colégio, mas eu me formei sim. Quando atravessei o palco para pegar o diploma, Simone estava lá me aplaudindo toda orgulhosa de mim. E assim, comecei a ter orgulho de mim mesma também. Naquela noite, tirei o diploma de dentro do canudo, dobrei e guardei dentro do meu exemplar de O Vale das Bonecas, como um marcador de páginas. Simone, meu primeiro disco foi um fracasso e a gravadora rompeu meu contrato. O produtor expulsou a gente da casa, arrumei um trabalho de garçonete e fui morar com uma prima em Leimert Park. Daisy teve que voltar para a casa dos pais. Daisy. Eu simplesmente peguei minhas coisas que estavam na casa da Simone e voltei para a casa dos meus pais. Quando entrei pela porta da frente, minha mãe estava ao telefone fumando um cigarro. Eu falei, oi, estou de volta. Ela respondeu, a gente comprou um sofá novo, e continuou falando ao telefone. Simone. Daisy herdou da mãe toda aquela beleza. Jeanne era maravilhosa. Lembro de ter falado com ela algumas vezes na época. Olhos grandes, lábios bem cheios. Uma sensualidade marcante. As pessoas sempre falavam para Daisy que ela era igualzinha à mãe. As duas eram parecidas mesmo, mas eu conhecia Daisy o suficiente para não dizer isso a ela. Acho que uma vez falei, sua mãe é linda. Daisy me respondeu, pois é, ela é linda, e só. Daisy. Quando a gente foi expulsa da casa da Simone, percebi pela primeira vez que eu não podia ficar à toa por aí, dependendo das outras pessoas. Acho que eu devia ter uns 17 anos. E foi a primeira vez que me perguntei qual era o meu objetivo da vida. Simone. Às vezes, quando Daisy estava lá em casa tomando banho ou lavando louça, eu ouvia ela cantar Janis Joplin ou Johnny Cash. Ela adorava cantar Mercedes-Benz. E tinha uma voz muito boa. Eu estava tentando arrumar outra gravadora,
fazendo aulas de canto sem parar, e para Daisy parecia tão fácil. Queria sentir raiva dela por isso, mas não é fácil detestar alguém como Daisy. Daisy. Uma das minhas lembranças favoritas é: Simone e eu estávamos passeando de carro pela La Cienega, provavelmente na BMW que eu tinha na época. Hoje tem um shopping center enorme lá, mas na época ainda era o estúdio da Record Plant. Não sei aonde a gente estava indo, provavelmente até o Jens comer o sanduíche ou algo assim. A gente estava ouvindo Tapestry no carro e começou a tocar You Got a Friend. Simone e eu começamos a cantar juntos, por cima da voz da Carole King, mas eu estava prestando atenção na letra também. Tipo, sentindo os versos mesmo. Quando ouço essa música, sempre sinto muita gratidão por ela, a Simone. Saber que tem uma pessoa no mundo que faria qualquer coisa por você e por quem você faria qualquer coisa, isso traz uma paz pra gente. Com ela, foi a primeira vez que senti isso. Fiquei meio emocionada no carro ouvindo essa música. Virei para Simone e abri a boca para falar, mas ela simplesmente balançou a cabeça e disse: eu também. Simone. Se tornou minha missão pessoal fazer a Daisy usar a voz para alguma coisa, mas Daisy só fazia o que queria. Ela estava ganhando mais personalidade naquela época. Quando nos conhecemos, ela ainda era um pouco ingênua, mas digamos que com o tempo foi ficando mais durona. Daisy. Eu estava saindo com os caras na época, inclusive com o White Stone do Breezy, mas não sentia por ele o mesmo que ele sentia por mim. Uma noite a gente estava fumando baseado no terraço do prédio dele, em Santa Mônica, e o White falou: eu te amo tanto e não sei por que você não me ama também. Eu respondi: eu te amo tanto quanto me permita amar alguém. Era verdade. Eu não estava afim de me abrir para ninguém naquela época. Já tinha sido vulnerável demais quando era mais nova. Não queria mais ser assim. Enfim, nessa noite, depois que o White foi deitar, eu não conseguia dormir. Aí encontrei um papel com uma letra de música que ele estava escrevendo, e estava na cara que era sobre mim. Falava sobre uma ruiva e mencionava os brincos de argola que eu sempre usava. O refrão dizia que eu tinha um coração grande, mas sem nenhum amor dentro dele. Fiquei relendo a letra pensando: isso aqui está errado. Ele não me entendia mesmo. Então pensei um pouco a respeito e peguei um papel e uma caneta e escrevi algumas coisas. Quando ele acordou, eu falei: seu refrão devia ser uma coisa do tipo: Big eyes, big soul, big hurt, no control. But all she got to give, tiny love. O White pegou uma caneta e um papel e perguntou: você pode repetir? E eu respondi: foi só uma sugestão. Escreve a letra da porcaria da sua música. Simone. Tiny Love foi o maior sucesso do Breezy, e o White fingiu que a composição era dele. O White Stone, vocalista do Breezy. Por que está me perguntando isso? Isso são águas passadas. Quem é que se lembra disso ainda? Daisy. Começou a virar meio que um padrão. Uma vez estava tomando café da manhã no Barney's Beanery com um cara que era roteirista e diretor. Nessa época, eu sempre pedia champanhe no café da manhã, mas também estava sempre virada porque eu dormia muito pouco. Então precisava de café também, mas não dava para tomar só o café, senão eu ficava ligada demais por causa dos comprimidos que tomava. E também não podia pedir só o champanhe, porque eu ia ficar com sono. Percebe o problema? Então, eu pedia champanhe e café ao mesmo tempo. Nos lugares onde os garçons me conheciam, eu chamava aquilo de bate-rebate. Uma coisa para bater uma loucurazinha e outra em seguida para rebater e me manter ligada. E esse cara achou a maior graça nisso. Ele falou: vou usar isso aí em algum lance um dia. E escreveu no guardanapo e guardou o bolso da calça. Eu pensei: por que diabos você acha que eu mesma não posso usar isso em algum lance um dia? E obviamente isso apareceu no próximo filme que ele fez. As coisas eram assim na época. O meu papel era servir de inspiração para uma grande ideia de um cara qualquer. Ah, mas nem fudendo. Foi por isso que eu comecei a escrever. Simone. Eu era a única que incentivava a Daisy a aproveitar o talento que tinha. O resto das pessoas só queria se aproveitar do talento dela. Daisy. Eu não tinha o menor interesse em ser a porra da música de alguém. Eu não sou a musa. Eu sou esse alguém. E assunto encerrado. E aí, gente, vocês já leram Daisy Jones? Pretendem ler? Me conta aí nos comentários se vocês querem fazer essa leitura.